O melhor departamento médico na época era o do Corinthians, da base, né? Era. Que todo mundo deveria, na faculdade, em algum momento, aprender um pouco sobre isso. Fisiologia do exercício, porque aí você realmente vai entender sobre saúde. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós temos um episódio muito especial que a gente vai contar a história da doutora Gisele Brito. Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Vou contar um pouquinho da minha trajetória e a Mariola vai me ajudar. Bom, tudo começou quando eu fiz pediatria, né? Depois da medicina, eu fiz pediatria. É a nossa pediatra favorita. E eu fiz pediatria em 2014. Fui muito feliz na pediatria, acho que foi uma escolha muito boa. Me reconheci como médica lá, achei legal demais fazer pediatria. Foi uma escola em muitos aspectos, assim. Acho que foi quando eu comecei a aplicar a medicina pela primeira vez. A gente brinca que quando sai da faculdade, sai cru. Virou médica, né? Eu virei médica. E aí, eu acho que eu aprendi muito sobre temas que eu nem imaginaria que eu ia aprender. Doença rara, né? Doenças crônicas, muita coisa comportamental, muita coisa nutricional, muita emergência, muita emergência. E conheci residentes de medicina esportiva durante a... porque a gente roda, né, na pediatria. Exatamente, então foi a semente. Quando você era residente de pediatria... Você viu os R1 da medicina esportiva. Você sabia o que era residência? Não fazia a menor ideia, inclusive eu alugava os residentes do tipo, o que você faz? Sabia onde vivem, o que comem? Eu não sabia o que eles faziam. E aí eu achei interessante, mas eu tava muito feliz com a minha escolha da pediatria e segui em frente. Mas entendi que existia um mundo além, porque eu acho que lá em 2014, né, há 10 anos atrás, 11 anos, a gente tinha uma visão das grandes áreas, né? Então tinha a cirurgia, a pediatria, a clínica médica, GO, rádio, ortope e dermato. E psiquiatria, que era concorrido. Pô, 2014 eram os meus residentes, hein? Eu era preceptor. Era seu residente. Os meus residentes. Eram bons residentes. Eram 3 que eu lembro que eu rodei junto. Paula Benayon ou não? Não. Guilherme Dilda? Dilda, o Broqueto e a Camila. Broqueto, Camila. 2014 eu tava no segundo ano da faculdade. E aí, terminei a pediatria, foi o primeiro ano que foram 3 anos. E muitas pessoas do meu ano da pediatria não fizeram subespecialidade, porque entenderam que com 3 anos de pediatria já tá too much de residência e foram... É uma residência puxada, né? É uma residência bem puxada e foram exercer a pediatria. E eu gostava muito de emergência, daí eu cogitei fazer uma sub de emergência ou fazer UTI pediátrica, e aí eu fui pra UTI pediátrica. E aí eu fiz 1 ano de UTI, achei muito legal, porque tem muita fisiologia, que é uma coisa que a medicina esportiva também tem, né? Então, trabalha muito a fisiologia respiratória, cardiovascular, enfim, fisiologia de monte, mas a gente amadurece um pouquinho e o que na faculdade é tudo muito interessante, a gente tem que extrapolar pra vida, né? Como eu vou querer viver, como eu vou querer o meu dia a dia, que temas que eu acho interessantes. E a prática é diferente da teoria, né? E a prática é diferente da teoria. E aí, aquela semente que havia sido plantada começou a germinar. Então, quando eu comecei a entender que o que eu queria era um pouco mais preventivo do que curativo, que é um pouco do propósito da UTI, eu fui procurar, primeiramente, claro, subespecialidades pediátricas. Então, a primeira coisa que eu procurei foi endocrinopediatria. E na endocrinopediatria, que tem muito a ver com o que eu faço hoje, tenho muita relação com muitos endócrinos, lá no hospital que eu tava, no hospital de referência, né, no Instituto da Criança, dentro do HC, eu continuava com muita doença crônica, continuava com muita doença rara. Porque no HC chegam os casos mais graves do país, né? Então, chega gente de fora até do Brasil pedindo tratamento. É super específico o paciente de lá, né? E aí eu tinha esse viés e eu falava, eu acho muito interessante, continuo achando muito legal de poder intervir na vida dessas pessoas e tudo, mas o meu propósito continuava sendo um pouco mais preventivo, de bastidores e tudo mais. E aí eu comecei a frequentar os ambulatórios de medicina esportiva lá da USP. E fui em alguns simpósios também, inclusive
inclusive do Bruno Gualano, que depois veio a ser meu orientador de doutorado, agora é orientador da Mari. E nesses simpósios e nesses ambulatórios que eu acompanhei, eu achei sensacional a proposta, porque é uma consulta clínica, não é uma proposta cirúrgica, é uma consulta clínica, que visa abordar tantos aspectos, tantos departamentos da saúde da pessoa atleta, amadora ou profissional, e que causam intervenções que eu achei interessantes e novas, apesar de ter uma bagagem considerável da pediatria. Eu achei muito interessante e aí resolvi arriscar e prestar. E aí eu migrei. Que é legal, é interessante falar, mas a subespecialidade de pediatria, em geral, o consultório não é só da subespecialidade, né? Você tem que dividir com mais alguma coisa. E acho que aí, por que não dividir também com medicina esportiva? Exato, né? Exato. Na subespecialidade da pediatria, muitas pessoas acabam juntando com puericultura e trabalham um pouquinho da especialidade. Então, exatamente isso. Eu falei, vou aberta, vou conhecer a medicina esportiva como ela é, mas pode ser que eu queira dar o foco para o mundo pediátrico. E foi exatamente isso que acabou acontecendo. A minha intenção de início não era exatamente essa. Eu fui bem aberta mesmo para conhecer a medicina esportiva. E foi muito desafiador em vários sentidos, porque eu já tinha uma certa bagagem, eu já trabalhava por conta, eu já tinha uma vida, de certa forma, encaminhada, assim. Se eu quisesse parar ali a minha formação, eu pararia. Muita gente fez isso e tá tudo bem. Inclusive, muita gente fez isso. E aí eu voltei para uma residência médica de acesso direto e foi desafiador em vários aspectos. Mas foi muito interessante você chegar num lugar de R1 com uma maturidade maior, é muito interessante. A gente aproveita de uma forma diferente, assim, a formação. E aí, a primeira vez que eu fui examinar um adulto de novo, foi super estranho. Que pessoa grande, que demora pra se movimentar, né? A criança ágil e tal. E aí foi isso, a residência de medicina esportiva tem um tripé, vejam se vocês concordam, a gente fez a mesma residência, mas pra mim é um tripé cardio, ortop e pneumo. Aí tem algumas coisas que margeiam, então tem muita nutro, tem um pouco de psiquiatria, sono, comportamento, dor. Eu colocaria assim, eu acho que tem cardio, eu acho que é uma boa parte, eu acho que ortopedia, principalmente a parte clínica, né? Parte clínica, claro. Um pouco de trauma, muito mais a parte ortopédica mesmo, né? A gente não opera, a gente não gosta de operar. Nunca foi nossa intenção operar. Mas eu colocaria como fisiologia do exercício. Acho que é um ponto que a gente vê muito. Que aí você abrange a nutrição, você abrange a parte do sono, a performance. E eu amava fisiologia. Primeiro ano, eu, assim... livros bioquímica. De fisiologia, amava, estudei bem. Quando você sabe muito bem o pormenor, a função, o porquê das coisas, acho que depois o macroscópico fica com outra forma de abordar, de compreender, de tratar. Eu sou desse princípio. Que a medicina esportiva, ela na verdade, a gente estuda o metabolismo do corpo como um todo sob estresse. Então, tanto estresse crônico quanto agudo, e as adaptações frente ao estresse e o que acontece ali de forma aguda. Eu acho que qualquer coisa com o estresse fisiológico a gente domina, de certa forma. E de certa maneira você começa a entender os fenômenos, né, que acontecem. Por que a gente precisa, né, exercitar, que adaptações isso gera, por que é importante, né? Então, assim, eu acho que quando a gente sai da faculdade, a gente tem esse déficit de... A gente não sabe falar de saúde, a gente fala de doença. Exatamente. Então, assim, quando a gente começa a entender a fisiologia do exercício, você começa a entender por que é importante se exercitar. Então, eu acho que todo mundo deveria, na faculdade, em algum momento, aprender pouco sobre isso. Fisiologia do exercício, porque aí você realmente vai entender sobre saúde. E outra coisa que eu acredito é que agora a gente tem um pouco de conhecimento unificado, porque o conhecimento estava aí, mas de forma muito dispersa, sobre medicina do estilo de vida. Existe essa especialidade, inclusive, agora. Só que
Quando a gente fala de pacientes com comorbidades ou algumas comorbidades específicas, então dislipidemia, né, aumento de colesterol, obesidade, síndrome metabólica em geral, entre outras, né, cardiopatas, diversas comorbidades, tem o exercício como um dos pilares de tratamento. E aí o médico generalista não aprende a prescrever esse tipo de exercício. E engraçado que quando eu lembro no R1, na clínica médica, quando a gente falava de prescrição de exercício, eles entendiam que a gente era como se fosse um personal trainer. Um educador físico. Um educador físico. Que a gente ia passar o exercício que ia ser feito 10 vezes de cadeira extensora, 2 séries. E não se trata disso. Né? Se trata de que tipo de exercício vai fazer, de força, de aeróbico, se tá liberado, se não tá liberado, se é seguro, se não é seguro, até que frequência cardíaca atingir. A gente tem uma série de formas de indicar o exercício, né? Um exercício de intensidade maior tá recomendado para um grupo de pessoas com objetivo A, ou de intensidade menor com um outro objetivo B. E a gente não sai sabendo prescrever exercício, apesar de estar no tratamento ali. Item 1, prescrição de atividade física. E isso é uma coisa que a medicina do exercício faz, Sim. Inclusive para paciente com comorbidade. Né? Inclusive para pacientes pediátricos com comorbidade, que aí é um mundo à parte, né? Inclusive para os pediátricos que são cheios de mitos, vieses. Então, é um mundo que eu acho necessário. Então, você estava na residência, se encontrou pelo visto? Um pouco. Gostou bastante? E como que foi esse processo? Na residência, após a residência, com que você trabalha hoje? Como você chegou aqui? Bom, no meio da residência de medicina esportiva, que eu já era uma pediatra formada, né, com uma sub encaminhada ali de UTI, eu comecei a trabalhar como pediatra em consultório e comecei a aplicar já os meus conhecimentos de medicina esportiva dentro do contexto pediátrico. E aí eu fui entendendo que eu tinha que estudar além também, porque a medicina esportiva, ela é, assim como toda medicina, baseada em adultos. Aí se você quer aprender criança, você faz pediatria. Se você quer medicina esportiva pediátrica, você tem que procurar essa aplicação, porque é um pequeno nicho dentro de um mundo, de um universo vasto, né? Sim. E aí eu tive que correr bastante atrás e eu sinto que tive pessoas para me inspirar, mas tive que buscar um autodidatismo, de certa forma, em algumas coisas. Assim. Acho que temos poucas pediatras médicas do esporte, né? Temos poucos. Temos a doutora Ana Lúcia, que é a nossa chefe lá no HC também, que é reumato, pediatra médica do esporte. Tem você? Tem alguns nomes, assim, eu fico meio vai que eu esqueço, né, que nem a linha do Léo, assim, né, de falar algumas pessoas. Tem bastante gente. Mas a Ana Lúcia foi uma pessoa que me deu bastante a mão, a Bia Perondi também, que ela também é pediatra e também... Isso no universo HC, né, que é o que a gente conhece. É o nosso universo. E foram pessoas que eu me inspirei, que eu aprendi bastante. E aí eu comecei a exercer, então, nesse período, e também fui trabalhar dentro do HC, como pediatra da emergência referenciada que a gente tem lá. E aí comecei a receber residentes. A Mari foi minha residente. Uma coisa que eu faço questão até hoje é de incluir os residentes da medicina esportiva para tentar trazer um pouco de qualidade na pediatria voltada para o esporte dentro da nossa residência. E acabei, depois de alguns anos, nem vai ser uma ordem cronológica da minha história, mas depois de muito trabalhar na emergência referenciada, eu consegui fundar um ambulatório de medicina esportiva pediátrica dentro do Instituto da Criança, lá no Hospital das Clínicas. E aí, um propósito muito importante para esse ambulatório existir é que eu atendo com residentes, é o aprendizado, é o ensino. E aí chegou a pandemia também, né, no meio da residência. Você era então, R3? Eu era R3. O Léo tava lá em Tóquio na pandemia. Eu tava... Bom, na pandemia eu fiz bastante coisa. Um pouquinho antes teve o camping de Portugal, né, que o Kobe foi... O camp de Portugal foi em 2020. Isso. Em 2021 eu fui pro camp nos Estados Unidos. Ah, isso eu não sabia. Chula Vista.
Eu conheci, isso é legal porque é uma história boa, é tua história, não vou Não tem contar. problema não. Conta. Mas assim, é um lugar que eu visitei no American College, né, como estudante de residente, e depois de alguns anos eu até fiquei pensando naquilo, falei, pô, um dia eu queria ficar num lugar desse, Então... né, pô, queria experimentar como que é ficar num lugar desse, pô, e depois né, em 2021, eu tive a oportunidade de ficar instalado dentro de Chula Vista e viver, né, aquele mundo do esporte olímpico nos Estados Unidos. Isso é muito mágico, né? Isso algumas é coisas que... sensacional. Eu falo, eu sou um cara de sorte. Uhum. Eu sou um mesmo. cara sortudo mesmo. E competente também. Então, nesse terceiro ano da residência, em 2020, foi meu primeiro convite para trabalhar com o alto rendimento. E aí eu fui trabalhar com o judô. Temos aqui... Ai, gente, eu tirei os patrocinadores, porque no meio do caminho mudou o patrocinador. Mas aqui é o dorso, né, da camisetinha. Aí eu fui trabalhar com o judô. E tá meio cansada, né, essa camiseta, porque eu usei muito. Essa camiseta é pesada, hein? Essa aqui é, né? CBJ. Eu fiquei lá, acho que cerca de 2 anos, trabalhando com eles. Foi uma escola muito maravilhosa, porque eu sinto que eu podia aplicar os meus conhecimentos do meu jeito, acolhedor, e foi um lugar que isso foi muito bem visto, e eles me davam de volta muito feedback, muito como fazer, porque cada esporte você atua de um jeito. Eu lembro que o Ney era o chefe ali da delegação, e aí um dia ele me ligou e me contou, luta é isso, confronto é isso, tinha cada nomenclatura de cada coisa, e tem pormenores que a gente já sabe, mas que eles deram uma super apoiada, assim, ninguém não teve aquela hostilidade, assim, você tem que, parte do precedente que você tem que saber. Então, regra de quantas vezes entrar no tatame, quando entrar no tatame, quando atleta sangrando, que não pode, enfim, um monte de regra que é inerente ao esporte. Então, eu aprendi muito sobre o contato com o técnico. Lá é um exemplo real que atleta e técnico são uma unidade. Então, quando você faz uma coisa para você tem sempre o envolvimento do outro. É uma particularidade de medicina esportiva, né? Acho que na pediatria a gente tem a unidade mãe, filho, que são pacientes. E na medicina esportiva, tem também, a gente tem o atleta junto com o treinador, né? E aí eu fiquei no judô primeiro com a equipe sênior, em época de pandemia, então tinha muitas coisas para prevenção, muitas condutas logísticas de teste, se alguém positivado, contato, não sei o quê. Tinha uma coisa clínica muito forte por trás. E aí tiveram diversas viagens. Então, a primeira viagem internacional que eu fiz, eu acho que foi pra Geórgia, que eu nem sabia que existia um país chamado Geórgia. Mas a comida é ruim, só isso que eu A sei. comida é bem ruim. A comida é muito ruim, desculpa, pessoal. Se um dia eu chegar lá, eu tive dificuldades. Mas deu tudo certo. Mas e não dava assim, então vai no McDonald's ou pede um iFood. Não dava, porque era pandemia. Então era o que tinha e era o que tinha. E aí, pra ir pra Geórgia, a gente teve que... Eu não lembro quantas horas de voo, se teve conexão. Eu lembro que assim, foram muitas horas. Geórgia fica na Ásia. Fica embaixo da Rússia. Fica na Ásia. Fica pra lá. Na Rússia Asiática. Pra lá. Então, tinha uma preocupação muito grande com o ambiente fechado, o aeroporto e tudo mais. Era muita tensão. Mesmo quando não tinha trabalho, tinha muita tensão envolvida. E aí, depois que acabou a competição, ou antes da competição, teve um camping de muitos dias, uma semana, 10 dias. E era atleta do mundo inteiro em contato, que a gente tava com aversão a contato. E deu muito trabalho no sentido de pandemia, assim. E aí eu fiz alguns outros grandes slams depois e acabei indo para as categorias de base. Descobriram a pediatra que havia em mim. E foi muito interessante ir para a base porque eu senti uma possibilidade de colaboração ainda maior com o know-how pediátrico. E com a base, essa história se mistura, é muito boa. Porque nesse timing eu fui convidada
para começar a participar de missões do Comitê Olímpico do Brasil. E aí, eu tava completando 1 ano de base do judô, e aí eu fui pro Pan-Americano Júnior em Cali, né, na Colômbia. E fui junto com o Léo nessa missão, a gente não ficou no mesmo polo. Foi aí que a amizade começou? Não, a gente já se conhecia, né, A gente Léo? já se conhecia. Eu fui residente do Léo, o Mário também. No Pinheiros. Fui mesmo. É. Eu fiz amizade com o Léo no Pinheiros. Eu acho que a gente se conhecia antes, né, Léo? A gente Não já se sei. conhecia antes, porque em 2014 talvez a gente já tenha... Eu era preceptora ali. Ah, não. Nessa Eu época, não não. sei, mas eu já conhecia o Léo. E o Léo tava na... Não, todo mundo sabe quem ele é, mas até aí... Não, a gente já se conhecia. Já... Aí ele tava, acho que na vila principal ali, né? Eu fiquei em Cali mesmo, né? E eu fiquei no R3 ali. A Cali também, mas era outra base. Você ficou numa base que era mais o judô, né? Que tava lá. Tinha judô, pentathlon, tênis, dentre outras modalidades tinha o judô. E aí a equipe júnior que eu tava acompanhando foi inteira para esse Pan-Americano Júnior. Legal. Então foi uma delícia, porque eu tava no que seria um evento, que a gente vai pro FOP, pontualmente. Então eu não acompanhei aquela equipe de squash. Tinha squash nessa competição. squash? Tinha squash. E eles fazem um monte de lesão. Não acompanhei a equipe de squash ao longo do ano. Aí fui lá nos Jogos Pan-Americanos Júnior e acompanhei o squash. Eu for pro FOP, eu vejo coisas pontuais. O judô, eu ia pro FOP e eu conhecia esses atletas, nome, sobrenome, Aí faz toda a RG, diferença. cada lesão, Peraí, ele já tem problema ali no cotovelo. O que a gente vai fazer? cada coisa eu já conhecia. Quem tinha mais questão com peso, quem tinha lesões prévias que estavam ali mais ou menos. Muito, muito diferente nesse acompanhamento de longo prazo, assim, pro FOP. E aí, nessa competição, que foi desse mascotinho aqui, Foi a primeira edição, né? foi a primeira edição do Que é um patinho. Panam, Paná. Paná. É que eu achava que tinha um acento aqui, não tem. Paná. Fiquei 5 anos achando isso, é um pananzinho. Pan-Americanos, é por isso que eu fico Pan-Americanos. Enfim, não importa. Paná. E aí, nessa competição, foi o primeiro evento grande, assim, do COB, e teve um monte de problema na minha Na sua base. na foi minha premiada. base. Nossa, a minha base. Do dia que eu cheguei, eu pisei em Cali. Aí eu lembro que foi super linda a festa. Quando você chega, tinha um tamborim, uma coisa de música de carnavalesca lá, mas não é carnaval porque não é Brasil. Tinha já uma sacolinha de presente, uma recepção maravilhosa. A gente tinha um staff doente no tempo zero, assim. E foi super complicada, teve uma internação, foi assim, bem trabalhoso, ficou tudo bem, ficou tudo ótimo. Mas premiada. Então a gente não cuida só de atleta, a gente cuida de toda a delegação, na verdade. A gente é médico. A gente é médico. E daí teve mais coisas, né? O staff ficou reduzido, a gente teve que se virar ali, ninguém percebeu, todos Staff sorrimos. de saúde, né? Staff de saúde reduzido. Staff de saúde. E contornamos tudo muito bem, ninguém soube o que acontecia nos bastidores. Aqui, ó. A camisetinha, camiseta do COB. E aí, esse aqui é o uniforme antigo, né? Agora o COB já tá com um patrocinador novo. A gente não pode ficar mostrando muito aí. Deixa assim de costinhas. Deixa de costinhas aqui. Mas é um orgulho, né? É um orgulho. Deixa essa camisa aí. É um orgulho. E assim, o time Brasil, você se identifica e trabalha junto, não é só com o seu staff de departamento médico, é com a equipe de organização, de eventos, que tá ali no crachá, que tá ali em cada função ali é uma união, né? É muito legal, um propósito, assim. E é muito legal porque você tem que se preocupar com a sua área, né? Apesar de você ajudar outras áreas, você se preocupa com a área médica, né? Então, assim, você não precisa saber do seguro, alguém já vai ver isso pra você. Tem todo um suporte. Do transporte, alguém já tá vendo isso pra muito você. grande. É um trabalho que a gente nem imagina que tem, mas o pessoal, nossa.
quantas você coisas. fica preocupado com a saúde. Então cada um faz o seu melhor mesmo. É bem legal. E consegue entregar o melhor. Isso é muito legal. E aí eu fui pros Jogos Pan-Americanos Júnior, então em 21. Foi 21, né, Léo? Foi 21. Eu saí dos Jogos Olímpicos, fui para os Jogos Pan Júnior, depois fui para a Olimpíada de Inverno ainda. No Sula no meio. Não parou em casa. Aí o Sula tava programado, aí por uma questão de ambas as partes, o Sula não ia rolar mais, e eu acabei entrando no Corinthians. E aí eu fui trabalhar com futebol feminino, o que pra mim tem um significado enorme, porque... Troca agora. Ai. Essa era uma das camisetas, trouxe pra representar, porque eu achava mais bonitinha pra trabalhar. Mas... eu joguei futebol na infância. Você era do futsal na faculdade, né? Eu era do futsal na faculdade. Ninguém sabe disso, as pessoas acham que eu sou a pessoa mais... sei lá, do balé. E eu fui ginasta na infância. E joguei futsal. E quando eu era criança, eu tinha que achar menino, achar quadra, achar time pra jogar. Então, ter times femininos crescendo pra mim foi maravilhoso trabalhar dessa forma. E fui pra base. Fui trabalhar com as meninas da base. Foi maravilhoso como propósito, como time. O nosso departamento era muito redondo, o fisioterapeuta era um parceirão. Depois a gente tinha mais uma fisioterapeuta parceirona. Nutri, psico, a gente tinha, assim, uma união muito grande, então era uma delícia trabalhar num departamento que você tem um staff que é coeso, né? Eu consegui fundar um ambulatório de medicina esportiva pediátrica. E o melhor departamento médico na época era o do Corinthians, da base, né? Era. Assim, disparado. Uma base muito estruturada. Uma base disparado, não tinha comparação com o segundo lugar. E o Corinthians foi o primeiro a investir no futebol feminino. Agora a gente tem times alcançando um investimento bom, uma estrutura boa, mas na época foi o primeiro. Foi um pioneiro. E estamos acostumados a começar onde tudo é mato, né? E aí, lá no Corinthians, eu encerrei o ano. 2024 eu me dediquei à maternidade. Ai, o Dani é tão fofo. Ele não veio hoje aqui com a gente, mas... Não, quase não dá trabalho. Não, imagina. Assim que é bom. E em 2025 eu voltei a me aproximar do COB, né? A Ana voltou, o convite voltou. E aí essa segunda edição dos Jogos Pan-Americanos não aconteceram, porque eu tinha que ficar com o Dani. Mas assim, foi um pesar, por um lado, porque... eu tenho muito carinho pela primeira edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior. Em 2023, foi 22? 22? Eu fui para os Jogos da Juventude. Esse aqui. Eu não tinha ideia... Ai, meu Deus, derrubei. Obrigada. Eu não tinha ideia do tamanho que esses jogos são. É maravilhoso, né? Enorme. É enorme, acho que passaram 4 mil pessoas, 4 a 5 mil pessoas pelo nosso cuidado. Organização enorme, um primor, assim, das coisas que acontecem lá. E eu vi atletas que eu acabei tendo um acompanhamento longitudinal, porque eu vi na base, eu vi nos Jogos da Juventude, e hoje eles são sêniores. Então eu vejo competindo a Bianca. A Bianca tava nesses Jogos da Juventude. Uhum. Uma atleta sênior do judô hoje. Que é Reis? Uhum. Que é do Pinheiros. Que no caso do Pinheiros agora, todos temos uma intersecção aqui. Então, eu pude, de certa forma, liderar a equipe médica lá nos Jogos da Juventude. Foi muito grandioso para mim, foi um marco. Eu brinco que as pessoas entram no esporte e entram no alto rendimento, às vezes na base, para um dia subir para o sênior ou para o profissional. E eu entendo, porque é onde os grandes investimentos estão. Eu entendo isso. Mas eu tenho um prazer em trabalhar na base, no júnior e na juventude, porque é o meu público. É muito importante, né? Não é um degrau, Pra mim não é um degrau. Exato. E assim, pro crescimento do indivíduo também, não pensando unicamente na carreira esportiva dele como atleta também, o que acontece na base é muito importante,
Mas assim, quando a gente fala muito de poder de transformação social do esporte, e como a gente pode agir, pensando no indivíduo mesmo, a gente precisa agir na base, e é onde a gente faz muita diferença. Exatamente, assim, agir na base é importante também na teoria, assim como a gente falava na faculdade que tratar doenças precisa de esporte. E a gente precisa, então, dar importância para a base, né? Nesses Jogos da Juventude, eu fiquei surpresa porque eu moro em São Paulo, sou de São Paulo, e eu comecei a ter contato com atletas jovens do Brasil inteiro, essa é a proposta dos Jogos. E aí, gente que tinha mais conforto descalço, gente que tinha uma estrutura muito aquém de outros que eu conheço, e desempenhando, e lá, e fazendo. E é bem bonito de ver, é bem interessante. E pensa, agora, essa daqui que eu comentei, uma atleta que ganhou nessa edição e que agora ela é atleta profissional sênior, pode ser que a gente a veja nos Jogos Olímpicos. E os outros 4.000 que não serão vistos em Jogos Olímpicos, tudo bem, eles tiveram uma história maravilhosa para contar, uma performance maravilhosa para chegarem até Jogos da Juventude, e que com certeza vai fazer parte da vida deles. E se a gente puder de alguma forma tornar essa experiência melhor ou contribuir de alguma forma, né? Uma grande honra. Exatamente, uma grande honra. Então, eu tenho muito apreço e carinho pelas bases. A base, assim, eu acho que quando a gente fala de autoatendimento, né? O autoatendimento não existe sem base. Exatamente. Então, assim, eu diria que o primeiro passo, na verdade, deveria ser investir na base. Porque você não consegue alimentar o alto rendimento se você não tiver uma base forte, né? Uhum. E muitas vezes aqui no Brasil, a gente, como não tem dinheiro para tudo, a gente acaba não tendo, assim, altos investimentos na base. A gente acaba alimentando o topo da pirâmide antes de alimentar. Às vezes você não cuida da criança, ela não vai crescer, ela não vai virar adulto, né? Então, a gente acaba perdendo muito talento, né? Então, assim, tem esses 4.000, devem ter várias... que escorreram. Alissons, Bias, né, Caios, Rebecas, Isaquias, devem ter milhares aí espalhados, mas que a gente não consegue captar porque não tem investimento, né? Infelizmente, essa é a realidade. E aí, agora em 2025, então, além dessa reaproximação com o Comitê Olímpico, eu me mantenho no consultório com esse público infanto-juvenil na sua maioria. E estamos aqui no Field of Play. E você tem novidade, né? Tem uma confederação que você entrou recentemente? Tem uma confederação que eu passei o ano de 2025 inteiro. Ela esqueceu de contar pra gente, ela contou recentemente só. Não foi que eu esqueci, eu me afastei muito de redes sociais agora com a maternidade. Mas eu entrei pra CBDV, que é a Confederação Brasileira de Deficientes Visuais. Mais especificamente para a base do futebol de cegos. Essa camiseta aqui, na verdade, é do futebol de cegos feminina, que também entrei este ano, mais tardiamente do que a base do masculino. E é o Paralímpico, né? Eu separei um pouquinho as histórias pra gente comentar, porque a gente fala muito de esporte olímpico, e entrar no Paralímpico foi um marco esse ano. É totalmente diferente. São atletas que sempre vão ter alguma comorbidade. Eles se tornaram paralímpicos por alguma razão. Então é um compêndio de medicina trabalhar na CBDV. É muito interessante. São atletas pacientes, né? São atletas pacientes. São atletas que sabem muito da própria saúde, porque isso dá outro vídeo da gente falar sobre isso. E ao mesmo tempo, eu tenho a impressão que você vai saber dizer melhor, mas que os problemas são diferentes, porque é tudo uma questão de perspectiva também. Então, a forma como eles lidam com as coisas é diferente. Eles já estão acostumados a carregar alguma coisa, então eles lidam com tudo que vem de uma forma diferente. É tudo diferente. Os esportes são outros. A gente não tem goalball sem o Paralímpico. A gente não tem futebol de cegos sem o Paralímpico. São outros esportes. Sendo outros esportes, são outras comorbidades, são outras lesões. Foi um ano de muito aprendizado. E ver a superação desses atletas é muito motivador. É diferente trabalhar com eles. Bem legal, bem legal. Eu diria que você é a médica do esporte mais inclusiva que tem. Porque você trabalha com crianças, adolescentes,
adultos, mulheres, homens, olímpicos e paralímpicos. Dá pra Viu? colocar mais alguma coisa ali? Acho que tá bom. Tá bom, né? Mas assim, é impressionante, né? É bem diversificado. Eu acho que eu agradeço isso a uma formação diversificada que eu tenho também. Eu acho que, por sorte, eu fui estudando áreas amplas e também áreas profundas, que foram me dando know-how, e eu tive a oportunidade de trabalhar dessa forma, com essa diversidade de idades, de gêneros, de comorbidades. E eu tenho muito orgulho de tudo isso, assim, sou bem, É pra ter bem mesmo. grata. Parabéns. Tenho orgulho de ser sua amiga também, tá? Obrigada, eu também tenho. E aí eu me uni a essas pessoas maravilhosas aqui pra gente trazer um pouco de conhecimento pra vocês. Bom, pessoal, então a gente viu a história hoje da doutora Gisele. Que história fantástica. Que saiu da pediatria e passou praticamente por todos os campos aí possíveis e imagináveis dentro de ser médico team physician, né? Médica de equipe. É isso. Acho que, né? Muito obrigado por ter assistido. Se vocês puderem dar um like, né? Curtirem, gostarem do material, compartilhem, se inscrevam no canal ali, porque a gente vai trazer mais informações para você. Até a próxima. Até mais.